Eu vou iniciar aqui um estudo sobre o apóstolo Tomé. Particularmente, ele é um dos apóstolos que eu admiro muito pelo seu ministério e também pelo fato da sua transformação, do seu caráter. Por exemplo, a maioria dos cristãos conhecem Tomé como o cético. A citação, por exemplo, que tem sobre ele no Evangelho de João, capítulo 20, 21, demonstra isso, que ele era um homem muito cético, de forma que ele, quando ficou sabendo que Jesus havia ressuscitado, ele afirmou que precisava tocar nas feridas para crer. O texto é o seguinte, está no capítulo 20 do Evangelho de João, começa no versículo 24. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: Vimos o Senhor. Mas ele replicou-lhes: Se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois estavam seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Introduza aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado, não sejas incrédulo, mas homem de fé. Respondeu-lhe Tomé: Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhe Jesus: Crestes porque me vistes. Felizes aqueles que creem sem ter visto. Bom, muitos cristãos conhecem essa passagem, mas poucos cristãos conhecem o que Tomé fez após a ascensão. No livro de Atos, quando o autor Lucas termina de falar sobre a ascensão de Jesus, ele comenta o seguinte: Voltaram eles então para Jerusalém, do monte chamado das Oliveiras, foi onde Jesus teria subido aos céus, que fica perto de Jerusalém, distante uma jornada de sábado. Tendo entrado no cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Eram eles Pedro e João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o zelador, e Judas, o irmão de Tiago. Todos eles perseveraram unanimemente na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e os irmãos dele. É a última vez que o texto cita o apóstolo Tomé. Mas existe um texto chamado Atos de Tomé, que narra as viagens de Tomé na Índia. Por exemplo, eu achei uma tradução na internet que estava em inglês, mas eu traduzi ela ficou com uma tradução um pouco confusa, mas dá para entender o texto. O texto começa basicamente semelhante a esse livro dos Atos dos Apóstolos. Por exemplo, aqui, naquela época, todos nós, os apóstolos, estavam em Jerusalém. Simão, que é chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe e Bartolomeu. E Tomé, no caso, o texto vai falar sobre ele. E Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu, Simão, o cananeu, e Judas, irmão de Tiago. E dividimos as regiões do mundo que cada um de nós deve ir até a região que caiu para ele, e até a nação a quem o Senhor enviou. De acordo com Lote, por isso a Índia caíram sobre Judas Tomé, que também é o irmão gêmeo. Mas ele não quis ir, dizendo que por causa da fraqueza da carne, que não podia viajar. Eu sou homem hebreu, como pode eu vou entre os índios pregar a verdade? E como ele assim fundamentado falou, o Senhor apareceu-lhe à noite e disse-lhe: Não temas, Tomé, tu vai até a Índia e pregar a palavra lá. Para a minha graça é contigo. Esse texto fala que Jesus teria aparecido para ele durante o sonho, sabe? E no dia seguinte aconteceu, pelo texto, que estava ali um certo mercador vindo da Índia, cujo nome era Abanes, enviado do rei Gundamporos. Gundamporos é um personagem simbólico. Tomé, segundo o texto, teria interpretado isso já como um sinal. O texto, igual eu te falei, tem algumas passagens meio difíceis de interpretar, mas como tudo na vida a gente tem que reter o que é bom. E o texto em si, na sua totalidade, tem muito da tradição verdadeira, não só dos evangelhos, mas do apóstolo. Um texto do segundo século, terceiro. E no dia seguinte o apóstolo se levantou cedo e terrorado e suplicou ao Senhor, e ele disse: Eu vou para onde tu queres, Senhor Jesus. Sua vontade será feita. E saindo até Abanes, do comerciante, levando com ele, sem nada salvar, apenas o preço dele, pois o Senhor tinha dado a ele, dizendo que teu preço também seja contigo, juntamente com minha graça, onde quer que tu vais. E o apóstolo encontrou Abanes carregando suas bagagens a bordo do navio, para que ele também começou a levá-la a bordo com ele.
e quando foram embarcados no navios. Eles chegaram até uma região chamada Andrópolis, uma cidade real, que ficava já na região da Índia. Tomé, ele não ficou só numa região da Índia, ele teria viajado para outras regiões. Ele pregou primeiramente na região onde mandava esse Gundamporos, onde governava Gundamporos. Mas ele teria terminado a vida dele em outras regiões, onde havia um rei chamado Misdaeus, que seria o seu martírio. Por exemplo, uma das coisas bonitas do texto que eu achei foi o seguinte: na página que fala sobre o capitão Sipur, que ouviu sobre Tomé, ouviu boatos sobre o apóstolo Tomé, que curava, que fazia milagres em nome de Jesus. Ele vai atrás. Isso está no capítulo 7. Capítulo 7, falando sobre o capitão do rei Misdaeus. No caso, o capitão se chamava Sipur. E ouviu falar da bondade de Tomé. E quando Tomé pregou para ele, ele fala uma coisa muito bonita. O capitão pediu, né? E o capitão disse-me a Tomé: mostre-me a ele. No caso, sobre Jesus, pedindo para mostrar Jesus, para que eu acredito em ti, Jesus, e rogar e suplicar-te, na minha pouca fé que tenho em ti. E o apóstolo ordenou, eu pulei aqui, mostre-me a ele, para que eu possa suplicar e acreditar nele. E o apóstolo, eu acredito que até vendo talvez um pouco do passado dele mesmo, né, naquele ceticismo que o apóstolo Tomé tinha, respondeu ao capitão. Isso depois de muitos anos, né? Quando Jesus já teria partido algumas décadas depois, né? E quando aconteceu esse episódio. E o apóstolo disse: ele não apareceu até os olhos, no caso, do corpo, mas é encontrado com os olhos da mente, porque Jesus não podia mais ser visto, porque ele tinha subido ao céu. E o fato é que Tomé, esse capitão Sipur, foi buscar Tomé para ajudar as suas filhas, a sua filha e a sua esposa, que estavam com um tipo de possessão, um tipo de doença. E ele parte daquela região, mas deixa um diácono, Xenofonte, o diácono ficou em meu lugar, no caso ficou no lugar de Tomé. Quando Tomé parte para essa outra região, ele fica lá muito tempo, converte pessoas muito próximas ao rei. E o interessante do texto é a morte, como acontece a morte do apóstolo Tomé. Porque ele teria sido preso, já pressentindo o seu martírio, mas no momento onde ele ia ser executado, Lusanes, que era filho de um rei, né, do rei Misdaeus, como que eu vou te explicar? Como eu vou explicar? Ele paga aos soldados que iriam martirizá-lo para ele fazer a última oração dele. E numa das conversas que Tomé tem com Lusanes, ele fala tanta coisa bonita. Por exemplo, ele não tinha medo. Por exemplo, olha o que Tomé no texto fala, num dos seus discursos: eu não sou Jesus, mas sou seu servo. Eu não sou o Cristo, mas sou seu ministro. Eu não sou filho de Deus, no caso como Jesus era, né? Mas eu rezo para tornar-se digno de Deus. É tanta coisa bonita desse texto que eu chego a ficar até comovido. Isso que é chamado de morte, não é a morte, mas é um ambiente livre do corpo. Portanto, eu recebo de bom grado essa configuração livre do corpo. Tomé começou a falar isso quando ele já pressentia que seria morto. Quando o apóstolo terminou o discurso, eles entraram na casa. Tomé já estava sabendo que em pouco tempo ele seria preso e seria executado por esse rei, o Misdaeus, que não o executou rapidamente, mas deu ordens para os soldados perfurar ele com lanças, que foi o que aconteceu. Na última página, depois que Tomé faz o último discurso, o texto termina falando o seguinte sobre ele: e quando ele orou assim, ele disse aos soldados: vem cumprir os mandamentos daquele que o enviou. E os 4 vieram e perfurou com suas lanças, e ele caiu e morreu. E todos os irmãos choraram e levaram roupas bonitas de linho, muito justos, e sepultaram no sepulcro real, que os antigos e primeiros reis foram estabelecidos. Mas Sipur, no caso o filho do rei Misdaeus, e Lusanes, o capitão que buscou Tomé para curar sua esposa e sua filha, não iria para a cidade, mas continuou sentado por ele o dia todo, no caso fazendo luto pelo corpo do apóstolo. E o apóstolo Tomé apareceu-lhes e disse, no caso apareceu foi a alma luminosa do apóstolo:
por que sentar-vos aqui e vigiar comigo? Eu não estou mais aqui, mas eu tenho subido e recebi tudo o que me foi prometido. Mas levantar-se-á e ir para baixo, porque depois de um pouco tempo também vos será recolhido a mim. Quando Tomé fala isso para eles, dizendo que quando eles também partirem desse mundo, eles iriam se encontrar com ele. Bem semelhante àquelas narrativas de Ekem. Mas eu achei muito bonita essa frase, quando ele fala aqui, né, no caso a alma dele falando para dois discípulos que estavam de luto, chorando por ele. Mas eu tenho subido e recebi tudo o que me foi prometido, porque eu creio, muitos dos apóstolos deram sua vida por Cristo, mas receberam tudo o que Cristo prometeu, no caso, a vida eterna. Esse é um dos textos, né? É uma pena que muitos cristãos não conheçam eles. E é interessante porque eles têm uma certa harmonia. Por exemplo, Paulo, na sua carta aos Gálatas, ele fala que não encontrou muitos apóstolos ali na região de Jerusalém quando ele subiu para lá, quando ele chegou a se converter. Logo no capítulo 1, por exemplo, aqui ele diz, nessa parte, 3 anos depois, está no capítulo 1, versículo 18, 3 anos depois subi a Jerusalém para conhecer Cefas, no caso Pedro, e fiquei com ele 15 dias. Dos outros apóstolos não vi mais nenhum, a não ser Tiago, irmão do Senhor. Ele não viu nenhum, não viu André, não viu Bartolomeu. Por quê? Porque todos eles já tinham partido para outras regiões. O único que ficou ali em Jerusalém todo o tempo foi Tiago, e Pedro ficou ali durante um tempo também, mas os outros tinham partido. João ficou em Éfeso, e no caso Tomé, como eu acabei de citar, estava longe, estava lá na Índia, tendo esse martírio muito tempo depois, né? Mas o texto é isso mesmo, essa esperança aqui. Eu tenho subido e recebi tudo o que me foi prometido. Que essa palavra possa ser nossa também. Receber tudo o que Cristo nos prometeu.